Aqui que tá acabando meu tempo. Ah, o fenômeno de fosforescência, então, né? Eu vou mostrar alguns exemplos, mas antes eu já quero dizer o seguinte: esse aparelho que a gente vai aprender agora, daqui para frente, aqui daqui um pouquinho, ele não trabalha com a fosforescência também. Então, a gente não vai, o fenômeno que a gente vai, o aparelho que a gente vai aprender agora, não é o fenômeno da quimiluminescência e não é o fenômeno da fosforescência. Então, esse aparelho trabalha com fluorescência. Até é bem óbvio, porque o nome do aparelho é fluorescência molecular, né? Então, entenderam? Então, ele está medindo a fluorescência. Por isso que eu quero deixar bem claro isso. Mas, já que a gente já falou de fosforescência, eu catei uns exemplos aqui do que meio que todo mundo já conhece, que é exemplos de fosforescência. E aqui, ó, vejam que tu bota as coisas no Google, já aparece coisas que não é, tipo, não, isso aqui não é fosforescência, né? Eu acabei de ensinar que isso aqui é quimiluminescência. Aqui, por exemplo, isso aqui é quimiluminescência. Mas o que é fosforescência? Fosforescência é isso daqui, ó. Sabe aqueles adesivinhos que tu bota no quarto? Isso aqui tinha um adesivo. Tu bota no quarto, no teto, existia há muitos anos atrás, anos 80, 90, hein? Tu coloca uns adesivinhos no quarto, tu apaga a luz do quarto e aquelas estrelinhas ficam brilhando por um tempão, assim, aí até depois diminui a cor. Ou então vários relógios, eu tenho dois que é assim. O relógio, ele tem uns adesivinhos aqui nos ponteiros das horas e na marca das horas e nos ponteiros, que quando tu tá com o relógio no escuro, tu olha, ele tem uma luminosidadezinha assim, certo? Tipo isso aqui, ó, tu apaga a luz do relógio, tu olha pro relógio, tu vê bem isso aqui, ó. E isso aqui é uma coisa fosforescente, certo? Fosforescente. Lá no, eu até achei aqui, ó, aqui tem exemplo de adesivinhos, né? Que mais que eu achei aqui de exemplo? Aqui também é tudo adesivinho, lá, fosforescente. Isso aqui, ó, lá no campus tem essas placas aqui, ó. Do lado da minha sala tem uma que tem o símbolo do extintor, da manga dos bombeiros ali, que é um troço gigantão aquilo. Essas plaquetinhas aqui, muitas delas, que nem a que tem do lado da minha sala lá no campus, elas são fosforescentes. Eu sei porque quando eu vou embora de noite lá, eu que apago a luz lá do corredor e isso aqui brilha bem forte, assim. É bem brilhosa essas plaquinhas aqui. Ela fica brilhando no escuro, entendeu? Existe um pigmento na tinta que pintou, que imprimiu esse desenho, de modo que ela fica recebendo radiação do dia, e quando tu para do dia, da luz, né? Quando tu para de incidir radiação, ela segue com o fenômeno de fosforescência por bastante tempo depois disso, né? Então, depois eu vou discutir melhor o porquê das coisas, tá? Mas em princípio eu estou só citando aqui. Ah, aqui eu achei, a primeira vez eu não tinha achado. Hoje em dia não tem mais, né, pessoal? Mas quem é mais das antigas aí, alguém aí deve ter em casa aí, ó. Aquelas tomadas antigas e também o disjuntor que ligava a luz, né? O disjuntorzinho de ligar a luz e desligar. Eles eram que ele tinha aquela corzinha amarelinha. Lembra daquelas tomadas antigas? Elas eram todas fosforescentes. Tu apagava as luzes numa sala e tu enxergava bem direitinho onde eram as tomadas, né? Hoje em dia o povo trocou para os três pintos e tudo mais, e no fim perdemos isso aqui que era bem legal. Ó. Todas as tomadinhas, por mais vagabundinha que fosse, todas eram fosforescentes, né? E isso é bem útil, né? Eu acho, pelo menos. Principalmente o disjuntor de ligar a luz, né? E ficar brilhando por horas aquilo ali. Bom, então é isso. E aqui então podemos voltar para o meu material aqui, né? Deixa eu voltar para o meu material aqui. E o fenômeno que a gente vai estudar é o fenômeno de fluorescência. Fluorescência, então, é um fenômeno que acontece, tu irradia luz na molécula fluorescente, ela absorve aquela luz e ela já devolve a luz. É claro que ela devolve em outro comprimento de onda, mas ela já devolve a luz. Esse fenômeno aqui, que é a fluorescência, se tu para de irradiar a luz, automaticamente a molécula para de devolver aquela luz, né? E vocês vão ver que os fenômenos de fluorescência, a luz sempre devolve uma luz no comprimento de onda maior do que absorveu, certo? A fosforescência também, né? Elas vão acabar devolvendo luz no comprimento de onda maior do que aquele que recebeu, ou seja, a molécula recebe luz no comprimento de onda menor, que é mais energético, e ela devolve luz no comprimento de onda maior, ou seja, que é menos energético. Resumindo, a molécula absorve uma quantidade de energia como luz e devolve menos energia como luz. Entenderam? Então dá para perceber que parte da energia ela gastou com ela dentro dela lá. E é isso que eu vou explicar daqui um pouco.
certo? Então o fenômeno de fluorescência é esse. Os fenômenos de fluorescência, as moléculas sempre devolvem luz porque absorveram luz, só que elas absorveram uma quantidade energética maior do que aquilo que elas devolveram. Existe um exemplo, só que eu não vou, até nem procurei, mas eu acho que eu não vou achar uma imagem disso, né? Vamos ver se eu acho, talvez não exista. Existe esse negócio aqui, ó, que tem nos sabão que lavam roupa, né? Branqueador óptico. Mas não vai ter, não tem, vai ter só o reagente lá, entendeu? Esses branqueador óptico aqui, eles são moléculas que são fluorescentes. E isso aqui normalmente vem misturado no sabão que a gente compra para lavar roupa. Eu acho que tudo que a marca tem esse produto aqui, ó, o branqueador óptico, certo? O que é esse branqueador óptico? Isso aqui é uma molécula orgânica que vai junto com o sabão que lava a roupa lá na máquina. Só que essa molécula orgânica ela é fluorescente. Ela faz esse fenômeno aqui, ó, de fluorescência. O que acontece com essa molécula? Ela recebe luz na região do ultravioleta e ela devolve na região do visível. E ela devolve em vários comprimentos de onda, tanto é que misturando tudo aquilo fica branco. Então, quando tu usa um sabão com essa branqueador óptico, se tu sai num dia de sol, num lugar bem iluminado, bastante luz ultravioleta que veio do sol vai bater na tua roupa e vai voltar para os olhos das pessoas na forma de luz branca e não na forma de luz ultravioleta. Então, na verdade, aquela pessoa, quando olhar para a tua roupa, ela vai enxergar que a roupa está mais limpa, ela está mais clara, mais branca. Por que isso? Não é que está mais branca porque está mais limpa, é porque está voltando mais luz para o olho da pessoa do que deveria. Porque lá a roupa está impregnada com moléculas que são fluorescentes, né? Se vocês aí em casa olharem a composição química lá dos compostos que tem no sabão que vocês lavam roupa aí, até aposto que vocês vão achar, acho que todas as marcas têm, vai estar escrito lá, branqueador óptico, certo? Então nunca ninguém sabe disso, eu acho, né? Mas é isso, tudo que é sabão de lavar roupa hoje em dia, já há muito tempo, eles têm esse branqueador óptico aqui na composição, certo? Aqui já está para vender puro, aqui, né? Mas ele tem tudo que é marca aí, tem os branqueador óptico, certo? Outra coisa que é interessante aqui, eu até catei também, que é bastante usado na perícia, né, em perícia criminal, é usar a luz ultravioleta, porque a luz ultravioleta ela emite luz, como o nome diz, né, na região ultravioleta. E aí muitas moléculas absorvem luz na região ultravioleta e devolvem no visível. Então, até a polícia norte-americana mesmo, volta e meia, num dos kitzinhos da polícia é ter uma lanterna UV. Tem até para vender na internet, 500 mil lanternas UV. E ela sempre é UV e larga um pouquinho na região do azul também, né? Para também a gente se localizar, né? Saber onde é que tá focando a luz, né? Porque o UV puro a gente não enxerga nada, entendeu? Então essas lanternas, quando tu liga ela mostra uma luz azul. Mas é claro, o azul é só para te ajudar a enxergar onde é que tá o foco da lanterna. Mas na real ela larga a luz ultravioleta. O foco da lanterna é a luz ultravioleta. E a irradiação de luz ultravioleta, ela ajuda muito nisso, porque muitas moléculas fazem fluorescência, e ainda mais quando recebem uma quantidade muito grande de luz ultravioleta, né? Isso é as lanterninhas têm uma potência bem grande. Então, por exemplo, se o policial tem uma lanterninha UV, ele já consegue ver fluido corporal, né? Diferentes tipos de fluido corporal, tu consegue enxergar assim, né? Coisa que teu olho jamais enxergaria. Perícia de bombeiro mesmo, algum combustível que ficou de resquício numa sala e não queimou, né? Vai brilhar bastante na luz ultravioleta, né? Tem dinheiro que, acho que um monte de gente já viu dar uma nota de dinheiro em algum lugar assim e a pessoa botar uma lanterna UV assim em cima para conferir, né? Porque várias notas de dinheiro têm marcas que brilham na luz ultravioleta, né? Então é um jeito de diferenciar o dinheiro se é verdadeiro ou falso, né? Na falsificação, o falsificador não chega a ter essa tecnologia, né? Eu que sou mais das antigas aí, muito fui em boate onde tu pagava para entrar na boate e o cara carimbava o teu pulso e tudo mais, né? E hoje em dia, não sei se ainda existe, mas talvez ainda exista isso. E aí é um carimbo com tinta invisível. A gente olha para a mão da gente e não tem carimbo nenhum. Ou pro pulso, né? Geralmente faziam no pulso, por dentro, assim. Só que aí o camarada tu chega na portaria ali, o cara bota a lanterna UV visível e aparece o carimbo bem direitinho. Até aqui nesse texto eu vi que isso aqui é usado em presídio. Quando querem classificar os presos lá, mexer, botar para cá, botar para lá, carimbo o povo lá, não tem como falsificar, né? Não tem como um preso passar pro outro o carimbo ali. É isso, é uns exemplos, né, de uso
da fluorescência, né? Tô catando exemplos comuns que a gente conhece, né? Por aí afora. Agora, então, já no próximo slide aqui, eu já vou para a química da coisa aqui, né? A gente vai para o que são esses fenômenos, né? Então, deixa eu ir adiante aqui no meu material. Aqui, primeiro, a gente tem que entender que existem uma possibilidade da fluorescência, que é chamada de fluorescência de ressonância. Até eu peguei um exemplo com sódio para ficar mais fácil de entender, né? Para não botar uma molécula aqui, porque na real nós vamos falar de molécula. Mas para não falar de orbital, molecular e tudo mais, né? Ficar mais abstrata a explicação, eu escolhi uma explicação atômica aqui, ó. Quando um elétron recebe energia para ir para uma órbita mais energética, pode acontecer de esse elétron voltar exatamente para a órbita que ele estava. Simples assim. E aí ele vai devolver o mesmo comprimento de onda que ele absorveu. Esse fenômeno até é considerado como fluorescência, só que é chamado de fluorescência de ressonância. Entenderam? Então ele é um tipo de fenômeno que nós químicos não conseguimos tirar proveito disso, né? Porque ele está devolvendo uma luz igualzinha que a gente deu para ele. Então eu não consigo o aparelho nem consegue diferenciar, certo? Então, e esse fenômeno aqui ele acontece em maior ou menor grau, um pouco sempre ele acontece. Então é uma das coisas que está em concorrência ao que a gente quer ali, né? Mas eu só estou explicando isso aqui para vocês terem ciência que isso existe, né? A fluorescência de ressonância, que é quando a molécula se desativa e devolve a mesma energia que absorveu. Só que isso não é o que prevalece ali como fenômeno principal. A maior parte do fenômeno que acontece não é esse, entenderam? O de fluorescência de ressonância. Mas existe, entenderam? Existe essa possibilidade. E isso tem até nome, ou chama radiação de ressonância, ou fluorescência de ressonância. Então, se vocês ouvirem falar em fluorescência de ressonância, eu acho que vão mais falar isso, né? Saibam que é aquela coisa que eu chamo de ruim, né? Porque não é o que o químico queria que acontecesse. Que é quando a molécula devolveu um comprimento de onda igualzinho àquele que ela absorveu, certo? E repetindo, eu não quis botar exemplo aqui de uma molécula, quis fazer mais simples o meu exemplo aqui, tá? E a outra coisa é os chamados deslocamento Stokes. Na real, isso aqui é um nome bonito para dizer que sempre as moléculas, o ideal, né, do fenômeno de fluorescência é que a molécula devolve no comprimento de onda maior do que aquele que absorveu. E isso é baseado, é chamado de deslocamento Stokes, né? Então, beleza? Bom, aqui, pessoal, eu peguei um desenho que é bem padrão aí na química. Ah, não, é no próximo slide, né? É que tem que explicar isso aqui antes de explicar o desenho. Estava me esquecendo. É só para lembrar, né? Isso aqui é umas coisas que eu acho que você sabe. Bom, isso aqui eu acho que tenho certeza que todo mundo sabe, né? Ensinei isso aqui lá em Química Geral. As moléculas diamagnéticas têm o par de elétron emparelhado, né? Lá na camada de valência. E as moléculas paramagnéticas vão formar ligações químicas e vão ficar com um elétron lá desemparelhado, lá nos orbitais moleculares. Lembram disso? Por exemplo, lembra que em Química Geral a gente viu que o oxigênio é paramagnético, né? Pela teoria do orbital molecular. Então, acho que vocês vão lembrar disso aí. Então, tem que lembrar desse detalhezinho aí. E a outra coisa que eu falei um pouco lá na Química Geral, vocês não devem lembrar, é os estados de singlete e triplete. Estado singlete é quando a gente promove um elétron, por exemplo, assim, a gente tem uma promoção de um elétron para um orbital mais energético, e essa promoção sempre ele mantém o spin dele, entenderam? Ele estava com o spin oposto aqui, né? E quando ele é promovido para um orbital mais energético, um antiligante, ele mantém o spin que ele tem. Essa é uma promoção de elétron que acontece, entenderam? Então, quando a gente tem essa promoção aqui que o elétron se promoveu, mas mantém o seu spin, a gente chama isso de estado singlete. E ele é meio que simbolizado por um S maiúsculo, assim, né? Só que depois, nunca um elétron vai ser promovido e inverter o seu spin. Isso não acontece, então a gente chama de transição proibida. O elétron ser promovido, mas inverter o spin. O que acontece é o elétron trocar de spin depois que ele é promovido. Então, por exemplo, depois que um elétron foi promovido no estado singlete, é possível o estado singlete virar triplete. Triplete é quando a gente vai ficar com dois elétrons, um excitado e o outro no orbital que ele estava antes, lá no HOMO, lá, né? Só que aqui ele vai ficar com o spin igual ao daqui, entenderam? Ele inverteu o spin aqui. Aí isso sim pode acontecer. Então a gente pode ter duas situações, um estado excitado singlete e um estado excitado triplete. O que vocês vão ver depois é que quando o fenômeno de fluorescência é quando esse elétron aqui volta
E o fenômeno de fosforescência é quando esse elétron aqui volta. Certo? Acabou meu tempo aqui.